Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu agradeço muito o convite da comissão organizadora para poder estar aqui com vocês hoje, nesse evento, e nós vamos falar a respeito do comprometimento do sistema nervoso periférico no envelhecimento, sendo que o estudo que eu vou mostrar aqui para vocês foi um estudo feito em modelo experimental de envelhecimento, onde a gente simplesmente aguarda o envelhecimento normal, ou seja, um envelhecimento sadio, sem nenhum tipo de doença associada no nosso modelo experimental. Então, a respeito da fundamentação do que a gente vai trazer para apresentar para vocês, é que, logicamente, é fundamental que a gente conheça o normal ou aquilo que é mais comum em um sistema experimental, para que a gente possa realizar pesquisas na área de ciências da saúde ou na área biológica de maneira geral. Se a gente não tiver essa informação a respeito daquilo que é normal, daquilo que é esperado, a gente não vai conseguir determinar ou avaliar quais as alterações do normal que podem ser induzidas experimentalmente ou por alguma doença. Então, a gente tem sempre que conhecer o normal para depois a gente conseguir fazer a comparação com qualquer alteração. Agora, um dos fatores que realmente traz alguma complicação para a gente é que a gente sente na literatura falta de informações a respeito daquilo que seria o normal, aquilo que a gente busca, em uma determinada idade, que não é comumente utilizada na literatura ou que a gente não tem o conhecimento, uma vez que a população está envelhecendo e a gente realmente tem ainda uma falta de parâmetros normais de uma população numa idade mais avançada. Então, o que a gente tem observado em termos de literatura? Mais recentemente, nos últimos anos, em termos de animais de experimentação, a gente percebe a utilização de animais para estudos crônicos, inclusive estudos de sobrevivência aí, a exposição de substâncias tóxicas, ou mesmo radiação. E esses estudos, eles aparecem numa tentativa da gente conseguir reproduzir doenças humanas, e aquelas doenças particularmente que apresentam aí um desenvolvimento muito lento, para que a gente possa estudar, então, os efeitos do envelhecimento associados ou não às doenças, e aí a gente precisa, então, estudar o envelhecimento normal, não considerado como uma doença. Para que a gente faça, então, esse tipo de estudo, particularmente do sistema nervoso periférico, a gente precisa entender o que é o normal, o que é o esperado para um animal de mesma idade, de mesmo sexo e de mesmo peso corporal, quando eles têm uma idade avançada. E aí a gente vai conseguir, então, fazer a separação do que é a alteração adquirida pela doença que a gente está investigando, daquelas alterações que são acarretadas somente pelo envelhecimento normal. A gente sabe que, em termos de sistema nervoso, existe uma perda neuronal com o passar da idade. Essa perda neuronal, ela é normal, ela é natural. Os indivíduos idosos são indivíduos que são mais lentos, que têm reflexos mais lentos, mas a gente precisa separar o que é esse envelhecimento normal daquilo que é induzido por lesões neuropatológicas. Então, quais foram as nossas metas quando nós fizemos o desenho desse nosso estudo? Nós tínhamos o objetivo principal de estudar o comportamento normal durante um processo fisiológico de envelhecimento, ou seja, sem nenhuma alteração associada, simplesmente o envelhecer. Uma outra meta
que veio depois, lógico, a partir do momento que a gente conhece o normal, a gente consegue fazer investigações das alterações do sistema nervoso periférico nos modelos de doenças crônicas. E aí, particularmente, a gente tem duas linhas, que são o diabetes e a hipertensão experimental. E, por fim, quando a gente associa as duas coisas, o envelhecimento mais a doença, a gente avalia o quanto que o envelhecimento pode piorar os processos patológicos que acontecem nessas doenças crônicas. Então, para o nosso procedimento experimental, nós avaliamos o nervo sural, e escolhemos esse nervo porque ele é o nervo mais comumente utilizado na prática clínica para que a gente possa fazer biópsias de nervo. Então, nós vamos, logicamente, tentar fazer uma correlação depois com o que a gente já tem de literatura com o nervo humano, e o maior volume de literatura é a respeito do nervo sural. Escolhemos animais fêmeas, porque também é conhecido pela literatura que fêmeas vivem mais tempo e em melhores condições que os machos. Além disso, as fêmeas apresentam uma maior facilidade, ou elas regeneram o sistema nervoso periférico de maneira melhor e mais completa que os machos. Então, para a gente é mais interessante estudar as fêmeas, uma vez que a gente vai fazer aí a descrição de normalidade. Em relação às idades dos experimentos que nós fizemos, nós escolhemos animais muito jovens, ainda com 30 dias de idade, que são animais recém-desmamados, e depois deixamos esses animais envelhecerem naturalmente e fizemos os estudos em animais com 90 dias, que são adultos jovens, depois animais com 180 dias de idade, que já são animais adultos completamente desenvolvidos, e aí partimos para a avaliação das idades mais velhas, onde nós fizemos aí animais com 1 ano e 9 meses e 2 anos de idade. Lembrando que, realmente, para um animal experimental, no caso aqui, o rato, 2 anos de idade seria um tempo, assim, bem próximo já da morte natural desses animais. Muito bem, fizemos, então, a cada idade experimental, nós procedemos ao sacrifício desses animais, que foi feito através da perfusão com solução salina seguida de solução fixadora. Utilizamos uma bomba de perfusão para que a pressão e o volume injetado fosse constante e igual para todos os animais, para que não houvesse nenhuma lesão dos tecidos. E aí fizemos, então, a dissecação do nervo sural desses animais de forma bilateral, então, tanto das patas traseiras direita quanto esquerda, e uma vez dissecados e retirados esses nervos, eles foram estirados em papel filtro para que não houvesse retração, foram separados ao meio, porque esses nervos são bastante longos para a gente trabalhar, e fizemos, então, o estudo do segmento proximal desse nervo, que é aquele mais próximo do sistema nervoso central, e também do segmento distal desse nervo, que é aquele segmento mais próximo das suas bifurcações terminais. E a gente, quando vai utilizar o sistema nervoso periférico para estudos experimentais, a gente sempre faz o estudo do segmento distal e do segmento proximal, porque a maioria das neuropatias começa distalmente e depois caminha na direção proximal, de forma que quando a gente encontra lesão distal e proximal, é porque realmente essa doença já caminhou e já evoluiu bastante. Bom, depois que a gente faz a separação, então, desses segmentos, nós procedemos para a inclusão desse material em resina epóxi. Então, o que vocês estão vendo aqui são os moldes de silicone que nós utilizamos aqui com um papel com a identificação numérica desses nervos, sem que a gente saiba para qual grupo experimental esse nervo pertence, para que o estudo seja feito de forma cega.
E o que vocês estão vendo aqui em preto já é o nervo fixado e preparado histologicamente para os cortes, já incluídos no bloco de resina e aqui com a sua respectiva identificação. Os blocos aqui já foram trimados com lâminas descartáveis para que a gente possa, então, realizar cortes transversais dos segmentos ou proximais ou distais dos nervos de interesse. Esse aparelho que eu apresento aqui para vocês se chama ultramicrótomo, é o aparelho onde a gente encaixa aqueles bloquinhos de resina nesse local, para que a gente possa fazer os cortes transversais, e aqui eu mostro para vocês uma sequência de lâminas, onde esses pontinhos azuis são os cortes transversais dos nervos, que foram já corados aqui com o corante azul de toluidina, e é por isso que eles aparecem com essa coloração azulada para a gente. Quando a gente olha para esses segmentos nervosos cortados transversalmente no microscópio, essa é a imagem que a gente tem, só que a gente utiliza, então, aumentos muito grandes com objetiva de imersão em óleo de 100 vezes, e aí a gente faz, então, uma varredura microscópica de todo o nervo, sendo que a gente vai obtendo, então, quadros com imagens das regiões endoneurais desse nervo, e a partir daqui, turma, a gente vai fazer, então, uma análise morfométrica semiautomática desse nosso material. Para que isso seja possível, nós vamos transformar, então, essas imagens, esses quadros de nervos que estão corados em azul de toluidina, numa imagem binária, em preto e branco, como vocês estão vendo aqui no lado direito da imagem, aonde em preto, o que fica marcado é a bainha de mielina das fibras nervosas. O interior branco, ao redor, no interior desse círculo preto, que é a bainha, aqui o centro, que fica branco, na imagem binária, é o axônio. E com isso, depois que essa imagem está binária e pronta para ser medida, o nosso sistema consegue fazer a medida de forma automática de todas essas estruturas que a gente tem, então, no endoneuro. Em nível de microscopia de luz, que foi essa primeira etapa que nós cumprimos, nós fizemos, então, a análise de todos esses parâmetros, analisamos, né, o número de fascículos, o número de vasos capilares no interior de cada um desses fascículos, fizemos a medida do diâmetro desses vasos, contamos todas as fibras mielínicas presentes no interior de cada um dos fascículos, e aí, número por área, nós calculamos a densidade de fibras mielínicas, calculamos também, medimos e depois calculamos a área e o diâmetro mínimo de cada fibra e de cada axônio, calculamos a porcentagem total da área fascicular que foi ocupada pelas fibras mielínicas e ainda construímos gráficos que são histogramas de tamanho das diferentes fibras mielínicas e seus respectivos axônios. Também calculamos, turma, um parâmetro morfométrico, tá? Que só vale para fibras mielínicas, que é a chamada razão G. A razão G é o diâmetro, é a razão, tá? Entre o diâmetro do axônio, que seria representado aqui pelo círculo branco, pelo diâmetro da fibra completa, ou seja, quando a gente inclui a bainha de mielina, que está representada em roxo aqui na figura. E já foi descrito que a razão G ideal para uma fibra mielínica apresentar a melhor velocidade de condução, ou a velocidade de condução máxima, é 0,6. De maneira que as fibras se encontram alteradas quando nós temos valores menores que 0,6, e aí, no caso, existe uma diminuição do tamanho do axônio,
ou valores maiores que 0,6, aonde quem vai estar diminuído aqui é a bainha de mielina. E aí, através desse parâmetro, a gente consegue dizer, então, se a fibra está passando por um processo de atrofia do seu axônio ou por um processo de perda da bainha de mielina, que é a desmielinização. Muito bem, turma, aqui eu vou mostrar para vocês um filme de como funciona o nosso sistema de análise de imagens. Vocês estão vendo aqui a transformação da imagem histológica numa imagem binária. Turma, o que vocês estão vendo aqui, então, é o vídeo do processo de binarização, aonde as fibras mielínicas são reconhecidas pelo computador de forma automática, a bainha de mielina é reconhecida e marcada em cor preta, e o centro, que é o axônio, fica marcado na cor branca. E com isso, sobram ainda alguns artefatos, que vocês vão ver, eu vou repetir o filme aqui para vocês. Sobram alguns artefatos que depois a gente tem que remover manualmente. Aqui vou mostrar o exemplo de um artefato grande na próxima imagem, e a gente fazendo essa remoção manual, o computador depois vai interpretar somente as fibras mielínicas e os axônios e fazer a medida correta, como vocês vão ver no filme seguinte. Na sequência, turma, depois que essa imagem é preparada, a gente devolve as imagens para o computador. E aqui eu vou mostrar um outro filme para vocês, onde o computador vai agora utilizando aquelas imagens quadro a quadro e vai fazendo a medida, a identificação, a contagem e a medida de cada fibra mielínica e seu respectivo axônio em cada um dos quadros correspondentes de um fascículo. Então, fazendo essa varredura, ele vai medindo para a gente todos os parâmetros necessários e termina, após o término de todas as medidas, ele monta para a gente uma planilha com todos os parâmetros que foram medidos, como essa planilha que aparece aqui, e lá nós temos, então, o diâmetro, o perímetro, a área de cada fibra que foi medida em todos os quadros. E, ao final, ele também já calcula automaticamente para a gente a razão G. Partindo dessas grandes planilhas, agora a gente faz, então, a análise dos nossos resultados e eu vou mostrar para vocês quais foram as nossas observações. Aqui nós temos um gráfico que mostra as idades dos animais estudados e aqui o peso corporal. Vejam que os nossos animais, eles ganham peso rapidamente até 6 meses de idade, depois eles continuam ganhando peso, mas de forma mais discreta. E o que chama atenção aqui, turma, houve um desvio, houve um viés aqui no peso dos animais de 720 dias, porque nós tivemos 2 fêmeas que tiveram câncer de mama, e as mamas estavam muito grandes, e nós não fizemos a retirada das mamas para fazer a pesagem desses animais. Então, houve aqui um desvio em relação ao peso corporal nesses animais mais velhos, mas por conta aí de uma patologia que acabou se desenvolvendo por conta da idade. Quando nós fizemos as observações dos nervos, vocês estão vendo aqui nas figuras A e C, nervos no seu segmento proximal, B e D, nervos no seu segmento distal. Vejam que a gente pode partir de um único fascículo e depois, ao final, quando esse nervo começa a se distribuir para o seu território de inervação, ele realmente vai emitindo vários pequenos nervos, onde a gente vai encontrar aqui, então, a divisão em vários fascículos. E a gente faz o estudo de 100%, tá? Tanto do fascículo grande, quando a gente chega em distal, a gente faz 100% de todos os fascículos menores.
Em termos de observação, então, das nossas contagens e medidas, vejam que aqui eu vou trazer para vocês o período de desenvolvimento desse animal, onde ele sai de um animal recém-desmamado até a idade adulta. Vejam que o número de fibras não se altera, isso é real, a gente já nasce com um número pré-determinado de fibras e não existe um aumento desse número com o desenvolvimento. Mas o número de núcleos de células de Schwann, ele diminui, essa é uma diminuição relativa, porque, na verdade, a célula de Schwann também já tem um número pré-determinado, só que aí ela cresce, e quando a gente faz o corte transversal, a gente diminui a chance de cortar o núcleo dessa célula. Então, por isso que nós temos aqui essa imagem de redução relativa do número de núcleos de célula de Schwann com o desenvolvimento. Quando nós olhamos para o tamanho das fibras mielínicas, essas fibras crescem acompanhando o crescimento do animal, ou seja, o aumento do peso corporal. Isso vale para a área de bainha de mielina, porque uma vez o axônio crescendo, a bainha tem que acompanhar esse crescimento para que a gente possa manter a relação ideal entre axônio e tamanho de fibra, que é a razão G em torno de 0,6. Quando a gente faz a distribuição de histogramas por tamanho das fibras, percebam que no início esse histograma é unimodal, ou seja, ele apresenta um pico único em fibras com diâmetro em torno de 4, mas depois esse histograma se estabelece como bimodal, ou seja, ele apresenta um pico nas fibras de menor tamanho e depois um segundo pico nas fibras de maior tamanho. E esse é o padrão esperado para um nervo sensitivo normal, como é o nervo sural. Vejam que esse parâmetro, ele se estabelece quando o animal está completamente desenvolvido. Quando a gente começa a observar os nervos para os animais mais velhos, e aqui eu tenho, então, um animal de 1 ano de idade, de 1 ano e 9 meses de idade, de 2 anos de idade, a gente começa a perceber alterações morfológicas desse nervo, mesmo antes de fazer as contagens e as medidas. Então, percebam, nesse animal aqui de 1 ano de idade, nós estamos vendo nessa figura, por exemplo, um espessamento de um capilar do endoneuro. Isso não é esperado e não é encontrado em animais mais jovens. E começamos a perceber alterações da bainha de mielina, como a presença de ovoides no interior desses axônios. Isso também não é esperado, não é encontrado em animais jovens. Vejam que nós temos axônios muito grandes e com bainhas de mielina muito finas, ou seja, sugerindo aqui para a gente já o início de processo de desmielinização de algumas fibras. Quando a gente estuda idades mais avançadas, vejam que essas alterações se acentuam. Então, nós temos aqui um axônio muito grande, com uma bainha de mielina muito fina. O que vocês estão vendo nessa figura central aqui é um axônio totalmente degenerado já, e a bainha de mielina aqui, ela vai ser consumida por macrófagos no futuro. Vejam que os ovoides de mielina se mantêm. Vejam como aqui nos animais mais jovens as fibras são mais armadas, mais redondas, elas começam a ficar com formatos estranhos, formatos enrugados, estrelados, que a gente não vê nos animais mais jovens. Novamente aqui alteração de vaso capilar, onde a gente praticamente não vê luz mais nesse vaso, e seguramente esse nervo, ele está sofrendo aí um processo de isquemia, com o envelhecer, com a alteração dos vasos. Nos animais de 2 anos de idade, essas alterações todas se acentuam ainda mais. Vocês estão vendo aqui um macrófago cheio de vacúolo no seu citoplasma. Provavelmente aqui ele já resolveu alguma degeneração de alguma fibra nervosa. Aqui nós temos outro macrófago muito grande,
Percebam que ele tem restos de bainha de mielina no seu interior, ou seja, ele já consumiu a bainha de mielina. Vejam aqui um vaso completamente sem luz, ou seja, não passa mais sangue aqui no interior desse vaso capilar, e nós continuamos encontrando áreas aqui de degeneração e perda de fibras. Se vocês olharem com carinho, com o passar da idade, a gente percebe perda de fibra, particularmente daquelas fibras menores, que são fibras aí do primeiro pico do histograma. Quando a gente passa a fazer, então, as contagens, agora, nesses nervos, vejam, de animais mais velhos, vejam o que acontece com o número de fibras mielínicas, que era estável até os 6 meses, até adultos jovens, e depois ele começa a diminuir com o passar da idade. Existe uma reação desse endoneuro com o aumento do número de núcleos de célula de Schwann nos animais com 1 ano e 9 meses. Esse é um parâmetro morfométrico que indica para a gente que o nervo está tentando reagir. Então, quando existe uma perda do axônio, a célula de Schwann se multiplica, tentando regenerar, tentando recuperar esse nervo, e é exatamente isso que a gente percebe quando analisa esse parâmetro. Quando nós olhamos aqui para a área média das fibras e a área média da bainha, veja que tende a haver uma reação desse nervo com o aumento da área média das fibras, ou seja, o que acontece aqui? Se eu tenho perda de fibras pequenas, eu desloco os meus valores médios para valores maiores. Então, existe aqui uma falsa impressão de que houve o aumento do tamanho das fibras, mas não é verdade. O que houve aqui foi a perda de fibras de tamanhos menores, deslocando os meus valores médios para números maiores. E depois, com 720 dias, essas fibras maiores também se perderam. Então, a gente volta aqui para valores médios semelhantes ao das idades anteriores. Quando a gente observa agora a distribuição de tamanho dessas fibras, eu tenho as linhas em preto, mostrando os animais com 1 ano de idade, as linhas em vermelho mostrando os animais com 1 ano e 9 meses, e as linhas em azul mostrando os animais com 2 anos de idade. Vejam o que acontece particularmente nos segmentos distais, que são afetados primeiro. Vejam como existe aqui um deslocamento da linha azul para o lado das fibras maiores, e isso indica para a gente, como nós estamos trabalhando com porcentagem, que houve uma diminuição da porcentagem das fibras menores, como a gente já tinha percebido na morfologia e também quando nós fizemos os cálculos dos valores médios. Então, realmente, o animal mais velho, no envelhecer normal, ele tem perda de fibras e, particularmente, as fibras que se perdem primeiro são as fibras de menor calibre, as fibras mielínicas finas. Com isso, turma, nós temos aí próximas etapas a seguir com o nosso material. Nós temos que olhar para esse material em nível de microscopia eletrônica de transmissão, para olhar para as fibras amielínicas. Temos imunohistoquímica, que nós podemos identificar qual tipo de fibra está sendo perdida de forma mais rápida através da identificação dos neurotransmissores. Logicamente, nós vamos observar outros nervos, seguramente não é só o nervo sural que passa por esse processo de envelhecimento. Se nós temos perda de fibras sensitivas, nós vamos olhar para os corpos celulares dessas fibras lá no gânglio da raiz dorsal, e partiremos para futuros modelos experimentais agora com camundongos, porque os camundongos são animais que mais facilmente a gente consegue manipular geneticamente e poderemos, então, trabalhar doenças genéticas. Eu deixo aqui 2 referências para vocês, onde esses nossos resultados já foram publicados.
E termino agradecendo mais uma vez o convite, a atenção de vocês, e me coloco à disposição depois para a gente discutir os nossos resultados e também para apresentar os resultados futuros. Turma, muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, pelo carinho, pelo convite e um abraço de coração para vocês. Até mais, viu, turma? Tchau!